Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. Hoje eu vou falar sobre o primeiro grupo feminino de, entre muitas aspas, K-pop de Londres. KAT é um grupo formado por 4 membros, sendo Nicole, Jungso, Dani e Coco. O MV de debut do grupo saiu semana passada, dia 29 de abril de 2020, e já rendeu uma série de críticas e deboche por milhares de usuários pelo MV, segundo essas pessoas, ser ruim. Criticaram também o fato que o próprio grupo se denominou um grupo de K-pop, sendo que apenas uma membro é de fato coreana. As outras são da Venezuela, Espanha e Londres. Isso causou um alvoroço em K-popers de todo mundo e uma discussão se um grupo que não promove na Coreia pode realmente ser conhecido como K-pop. Elas foram acusadas de apropriação cultural por copiar o estilo coreano como se fosse um adereço. No Facebook e no Twitter, os usuários estão usando a palavra Koreabu para demonstrar que elas apenas se denominam um grupo de K-pop, mas que não respiram a cultura coreana. O link do MV, para quem ainda não assistiu, vai estar na descrição, mas será que o MV, o grupo, é tão ruim assim? Eu vou falar o que achei por partes. Primeiramente pela música, eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece bastante, que é de eu ouvir uma música pela primeira vez e não gostar de primeira, mas depois de umas 5 ou 6 vezes eu vicio. Para não julgar mal, eu fiz isso com Your Turn, eu ouvi a primeira vez e não gostei, aí dei um tempo, ouvi de novo e fui fazendo isso ao longo do dia. Mas continuei não gostando. Eu não vi a tradução, mas me lembrou muito uma música de abertura de série da Disney e coisa assim. Os vocais não são bons e a pronúncia do coreano também não é das melhores. A batida da música até que é boa, e se os vocais fossem bons, ficaria sim uma música bem legal. Mas, vejam bem, legal não é o suficiente para uma música de debut. Músicas de debut são basicamente uma das mais importantes na carreira de um grupo, porque é o ponto de partida, é quando o grupo precisa chamar a atenção das pessoas. É a música que sempre vai ficar no legado do grupo. E o KAT não conseguiu se sair bem nessa tarefa. O próximo ponto é o MV, eu também não gostei. Fica bem óbvio que foi um clipe de baixa produção e o que mais me incomodou foi que ele não foi nada original. Parece uma junção de Tala Tala e Ice do ITZY. Inclusive, até os efeitos visuais eram os mesmos. E tentaram fazer uma historinha, mas que pra mim não fez muito sentido, porque a atuação também é ruim. Poderiam ter excluído essas cenas, que teria ficado bem melhor. Os figurinos, até que eu gostei. Houveram muitas mudanças e isso é um ponto positivo no MV. Porém, o visual, cabelos e maquiagem ficou a desejar. Eu achei os penteados e maquiagens muito simples, levando em consideração que esse é o MV de debut delas e para chamar atenção é necessário que nenhum detalhe seja esquecido. A coreografia não é muito impactante, não teve nenhuma parte dela que eu fiquei impressionada ou que tenha me chamado a atenção. Achei mais do mesmo. No geral, para um debut, elas foram bem mal. Os vocais em alguns momentos soam desafinados, a coreografia não tem energia, elas não têm presença de palco. Certos momentos do MV, elas ficam com uma cara de paisagem, como se não soubessem o que fazer, e o resultado não poderia ser diferente do que uma série de críticas. O MV teve mais dislikes que likes, tanto que desativaram essa opção e também desativaram os comentários. E isso já é uma péssima atitude vinda da administração, pois eu sei que muita gente passa do limite nos comentários e muitos grupos e até mesmo artistas fora do K-pop sofrem com ataques desnecessários. Mas eles nunca bloqueiam os comentários ou tiram os likes. Eu acho que fazer isso, de certa forma, indica que o grupo, a produção, não está disposta a ouvir as críticas e opiniões do público. E galera, eu entendo perfeitamente que tem sim alguns comentários pesados, mas para um grupo fazer sucesso, logo de cara, ele precisa do apoio do público. E essa minoria que deu like pode em algum momento se sentir ofendida com a atitude. Não que não possam tirar os comentários, mas para um primeiro trabalho deu uma má impressão. Continuando, como no YouTube os comentários foram desativados, eu fui atrás das outras redes sociais para ver o que estavam falando e me deparei com uma página oficial do grupo no Facebook.
Aqui, o negócio já começou ruim quando a página tem 1,5 de avaliação em um total de 5 estrelas. E tem vários comentários falando mal do grupo. Uma postagem recente da página teve mais de 11 mil compartilhamentos, o que mostra que o grupo é bem relevante. Mas nos comentários dessa mesma postagem, várias pessoas compartilharam memes zoando as garotas. Principalmente pelo fato que uma delas, eu não entendi muito bem, mas parece que uma delas no passado fez um comentário sobre a Jennie do Blackpink ser preguiçosa. E somado a isso, o povo caiu em cima delas porque elas não dançam tão bem assim para poder julgar outra pessoa. Eu pessoalmente não acho certo o que estão fazendo, eu acho sim um pouco exagerado. Eu pensei que a comunidade K-Popper poderia ser menos tóxica, porque uma coisa é criticar o trabalho do grupo e dar dicas do que precisa melhorar. Outra é ridicularizar sem motivo nenhum, simplesmente porque é legal rir dos outros. Outra coisa é que, como eu falei lá no início, apenas uma membro é coreana, a Coco, mas ela mal teve linhas na música e, detalhe, ela já saiu do grupo. O que mais me chamou a atenção é que estão chamando o grupo de Koreabu e tal, mas esse é um termo que, pra mim, não faz muito sentido um ocidental usar, porque quem realmente deveria se incomodar seriam as próprias pessoas coreanas. Mas, curiosamente, eu não encontrei nenhum comentário em coreano criticando as garotas. O problema principal, pelo que eu entendi, é que o grupo usa de várias particularidades para objetificar a cultura coreana. Elas copiam algumas características comuns das idols de K-pop e agem de uma maneira muito engessada. 여보세요. 나 준서야. 배고파. 트레이닝 힘들어. O que o Kat e outros grupos ocidentais precisam para fazer sucesso? Eu acredito que a primeira coisa é parar de usar o termo K-pop. Se é para fazer algo semelhante ao K-pop, que faça direito, que seja rígido, como no K-pop. Escolher pessoas que saibam cantar e dançar é o mínimo. Como é que você quer criar um grupo com membros que não sabem o básico? E é isso que eu vejo na maioria desses grupos ocidentais. Por isso que flopam. Outro ponto que vocês podem falar o que quiser, mas a gente sabe que é verdade, é que essa indústria funciona com pessoas bonitas. Ah, então o Kat não deu certo porque as garotas são feias? Não exatamente. Elas não são feias, mas são comuns. Se abrir o TikTok em 5 minutos, dá pra achar umas 30 garotas iguais. As idols coreanas podem ser parecidas entre si, mas elas têm um visual bem diferente das cidadãs coreanas comuns, e é aqui o ponto que eu quero chegar. O K-pop é um estilo de vida. As idols, os idols, basicamente influenciam a sociedade. A forma como elas arrumam o cabelo, suas roupas, maquiagens, tudo é copiado pelo público coreano. Até nós que somos ocidentais já copiamos algo do estilo das idols e dos idols. Mas se os idols se vestissem e tivessem visuais comuns, isso não chamaria nossa atenção. As idols emagrecem para parecer bem no MV e o visual é como se estivessem indo para um evento de gala. As membros do Kat são bonitas, mas não houve investimento nesse sentido. Elas não parecem ter mudado tanto comparando aos vídeos normais que elas fazem. Idols são pessoas que todos os fãs gostariam de ser, porque admiram o quanto eles conseguem ser bons em várias coisas. E sim, um idol precisa ser multitarefa. Ele precisa saber atuar, ter presença de palco, ser bom dançarino, saber dar entrevistas, como posar para fotos, como ficar bem em frente às câmeras, desfilar e várias outras coisas. É engraçado, a gente não percebe isso, porque justamente eles conseguem fazer isso de maneira tão natural que a gente realmente não percebe. E toda essa experiência eles adquirem em seu período de trainee. Um projeto para debutar um grupo de K-pop exige muito investimento e tempo. São várias pessoas envolvidas e me desculpem, mas eu vou precisar ser indelicada. O que eu vou falar é o seguinte: os grupos de K-pop levam anos para debutar. Alguns idols dedicam metade da sua vida treinando. Não existe isso de um grupo treinar por 6 ou 3 meses e já debutar, que só gravar uma música, fazer uma coreografia, um MV e pronto. É só o povo parar para pensar.
Se até uma apresentação escolar para sair bem feita, os professores dão pelo menos um mês, como é que um grupo vai treinar dança, canto, atuação e um monte de outras coisas em apenas 3 meses? É um projeto muito ambicioso e tem horas que os produtores precisam colocar a mão na consciência e pensar: isso é demais para nós. Não é possível que essas pessoas não tenham noção no tanto de grupos ótimos que não têm visibilidade ou que dão desbande. Hoje em dia, os grupos estão debutando cada vez mais completos. Olhem o debut do G-Idol ou do ITZY. Quem diria que são grupos novatos? E olha o tanto que algumas garotas ali treinaram para debutar. Tem que ser muito ingênuo para achar que com grupos debutando nesse nível, um grupo no nível do KAT vai bombar e fazer sucesso instantâneo. Antes disso, elas deveriam ganhar experiência, poderiam fazer alguns covers, fazer algumas pequenas apresentações, ir conquistando o público aos poucos. Mas já debutar e ainda por cima se dizer um grupo de K-pop só comprova o quanto o projeto foi mal executado. Tem que entrar na cabeça desses produtores que eles não são uma YG, uma JYP. Eles estão apenas começando e se querem criar um grupo, que criem um grupo pop normal. Eu entendo que muitos fãs de K-pop tenham um sonho de fazer parte de um grupo, porque parece ser incrível, e como existe poucas chances de entrar nessa indústria, é realmente uma alternativa fazer parte de um grupo em seu próprio país. Mas, se é para ter inspiração no K-pop, que respeitem a cultura coreana e não queiram usar como se fosse um adereço ou uma forma de chamar atenção. É necessário que tenham interesse pela história, que estudem a língua, que a intenção seja trazer ao público uma parte da cultura coreana, ao invés de apenas usá-la como fetiche. O maior erro do KAT foi a falta de preparo. Elas provavelmente não receberiam tantas críticas se fossem treinadas adequadamente, ou se fossem talentosas e habilidosas. Agora elas precisam trabalhar duro para compensar os prejuízos do debut e, quem sabe no futuro, receber elogios do público. Independente do que aconteceu e das polêmicas em que elas se envolveram, eu não acho certo ficar debochando do grupo, isso é péssimo. Vários idols já cometeram erros ou fizeram brincadeiras ofensivas. O único motivo, ao meu ver, das pessoas criticarem tanto é pelo fato do grupo se dizer K-pop, mas mesmo assim não justifica. É engraçado como os K-popers são os primeiros a criar hashtag fulano deserves better, stay strong ciclano, quando seus bias, UTT, são criticados, mas conseguem ser tão hipócritas em relação aos outros. Eu sempre falo aqui no canal para sermos superiores e maduros, mas pelo que eu vi, esse discurso só é válido se for para defender um idol. Com os demais, se resume à ignorância mesmo. Kisses e let it go!